nada. E eu queria falar pra vocês essa semana da importância de dizer não. A importância de saber dizer não. Eu tinha um livro que dizia assim, ó, mulheres boazinhas não enriquecem. E ele começava com essa ideia aí. Eu não consegui terminar de ler, ele foi na enchente. Mas hoje eu queria falar pra vocês um pouco sobre a 8ª semana de leitura, como tem sido essa 8ª semana. E atualizar vocês um pouco das coisas que estão vindo por aqui, sobre essa meta insana de leitura deste ano. O que aconteceu? Na semana 5, 6, tava bem corrido, né? Quando a gente fazia teologia lá na INC, o pessoal dizia assim, ó, se tu não tem leitura atrasada, tu não tá lendo certo. Porque geralmente a gente tem leitura atrasada, não adianta, é uma coisa que tu quer saber mais do que tu tem capacidade de absorver, né? E a vida, ela é cheia de imprevistos. Fora que, lendo esses 2 livros aqui, do Jordan Haynor, tá? Eu tenho aprendido muitas coisas, mas muitas coisas. E assim, o meu cérebro ferve. Eu acho que eu vou começar a tentar ligar a câmera aqui e gravar pra vocês do jeito que dá. Porque é um conteúdo tão relevante, mas tão relevante. E eu sei que muita gente não lê. Tem gente que chega até a comprar. Eu vou deixar o link aqui embaixo. E assim eu consigo medir. Quando a pessoa compra no link, aparece pra mim alguns dias depois que alguém comprou no link. Não aparece quem. Então eu consigo medir quando eu falo de algum livro, as pessoas estão comprando ele. Então, tá, se a pessoa já comprar esse livro, já é, ó, a glória ao céu. E se ler 1 ou 2 capítulos por semana, né, a cada 15 dias, já vai ajudar, tá? Mas são verdades tão necessárias, tão urgentes, que eu fico louca pra falar pra vocês. Então, eu quero fazer um negócio que o livro fala aqui, né? Eu quero fazer tudo e acabo não fazendo nada. Até postei uma frase no Instagram que dizia assim, que as pessoas que não conseguem nunca chegar a lugar nenhum, a fazer nada, são aquelas que não entendem que elas não podem fazer tudo. Então, o Jordan Haynor, eu falei de ontem, Jordan Haynor, ele, acho que assim fala o nome dele, tá, gente? Tô tendo aulas de inglês agora. Um dia eu falarei os nomes mais próximos do correto, se Deus quiser, em nome de Jesus. Mas o Jordan fala aqui sobre essa questão da gente aprender a dizer não, querer fazer tudo, sabe? Querer resolver tudo. Eu não sei se vocês perceberam, mas assim, ó, eu até tô um pouco mais desinchada, eu tava muito inchada, tava passando muito mal, e aí o calor, sempre eu passei mal no calor, sempre. A minha filha mais velha, no verão, ela tinha uma enxaqueca, a gente ia levar ela no neuro, porque ela passava muito mal, a gente ia caminhando pra escola, um trecho do caminho, meu Deus, eu tinha que buscar ela na escola porque ela quase desmaiava, era horrível. E eu também passo muito mal no verão, mas assim, ó, você não tem noção, assim, não é aquela coisa fresca, não é, eu passo mal. Só que eu comecei a passar mal desde o ano passado, mais mal do que o normal, né, gente? Eu tenho algumas intolerâncias que nunca foram descobertas, enfim, quase morri quando eu tinha 14 e 15 anos de idade. Até no outro canal, que eu nunca paro pra falar, eu vou postar mais sobre essas coisas, que são coisas que eu acho que as pessoas precisam saber, né? Até para ter uma utilidade pública. Mas eu tive 2 crises de um tipo de uma intolerância, né? A proteína, principalmente o porco, mas o leite, assim, essas coisas. E eu quase morri, tipo, eu emagreci, assim, 15 quilos, quase 20 quilos, assim, tipo, em questão de 1 semana e meia. Então, tipo, eu realmente quase morri, sabe? Eu fiquei pele e osso. Eu sou uma pessoa de estrutura muito grande. Então, eu emagreci demais. Eu fiquei, assim... Ai, gente, era horrível. Parecia Nossa, horrível. Eu sempre passei mal a minha vida toda. Sempre fiquei tentando descobrir. Depois eu descobri que o anticoncepcional também me fazia mal, aquela coisa toda. Mas agora, quando chegou o verão, vai entrar no processo de leitura aqui. Vocês, por favor, fiquem no vídeo, porque eu vou falar pra vocês sobre a questão aqui de como é importante dizer não. Que eu comecei a apresentar inchaço, ganho de peso. Eu juntou mais com a questão do sono, que eu sempre tive problema por causa da Valentina. Falo muito isso nos vídeos, mostro pra vocês também que ela sempre dormiu muito mal. A gente pergunta pro médico, o médico que tá tudo bem, que é isso mesmo, né? Porque ela não apresenta cansaço nem nada. Então, a princípio seria alguma coisa mesmo do jeito dela, porque eu também tinha uma insônia quando era criança. Mas acaba que, o que acontece? Tudo isso foi juntando e eu achava que era só a falta de sono, porque o meu marido tava um horário ruim. Só que eu fui inchando, ganhando peso, me sentindo mal, ficando enjoada, tendo algumas inflamações, assim, muito loucas, assim, sabe? Tipo, muito estranho. E eu tinha alguns exames pra fazer, com uma médica que tinha me pedido no ano passado, e eu nunca conseguia fazer. Daí eu fui fazer esses exames. E pelo que eu vi nesses exames, eu tô com uma situação, assim, que não é uma coisa, assim, ai, alarmante, mas é uma coisa que vai ter que ser cuidada da tireoide. A gente vai ter que fazer um exame aqui na tireoide pra ver. E muito provavelmente, talvez, tenha alguma dessas síndromes aí ligada à tireoide, Hashimoto, aquela coisa ali toda. O fato é que, como eu não consegui consulta para agora, e essa inflamação, é uma inflamação também, ela tá mais controlada, eu acabei que eu, né, tô esperando a minha consulta, porque, assim, ó, a gente não adianta, são coisas que tem que ser um médico bom, porque se não tu vai indo em médico, é só pra tomar remédio, porque eles não sabem o que fazer. E graças a Deus, eu encontrei uma médica, eu acho que eu até falei assim em outros vídeos, que ela é muito boa.
ela é ginecologista, mas ela cuida da saúde da mulher num todo, né? Então eu vou esperar essa consulta. Então, assim, eu tô bem, relativamente bem, mas assim, ó, eu fico muito cansada. Eu passo muito mal, sabe? E agora, com umas 2 semanas, tentando quase zerar, assim, quase zerar. E é muito difícil zerar. O glúten e a lactose, principalmente a lactose eu já não tinha tanto hábito, mas o glúten, sabe? Zerar o glúten, nossa. Gente, porque assim, ó, não tem coisa mais fácil que fazer um ovo botando no pão na dieta, entendeu? Um pão integral, que seja qualquer coisa, mas massa você não pode comer. Daí eu encontrei massa na Amazon, até posso deixar aqui pra vocês as que eu como aqui, que é uma massa feita da farinha do arroz. Invisto mais em arroz e salada, essas coisas. Mas é muito difícil substituir as coisas do dia a dia. Tipo, esses dias a gente saiu pra levar a minha filha mais velha no dentista. Eu não pude comer nada na rua, porque não tinha nada que eu pudesse comer sem glúten, assim, sabe? Que eu encontrasse com muita facilidade. Então, eu já nunca fui de comer muita besteira, né? As pessoas olham pra gente e acham que a gente come bastante besteira, mas eu nunca fui de comer besteira. Mas aí eu não podia comer nada, né? Eu evito um pouco o açúcar, evito o glúten e evito a lactose. E graças a Deus, acho que dá pra perceber pelo meu rosto. Eu estou bem menos inchada, apesar das olheiras. Vocês não vão ver as olheiras aqui pra fazer maquiagem, mas eu tô bem menos inchada. Eu tô conseguindo sentir um pouco menos de cansaço. E agora que o calor diminuiu, eu tenho conseguido dormir melhor. A Valen dorme um pouco mais, né? As janelas delas estão passando de 2, 3 horas, né, de sono. Então eu tô conseguindo dormir, assim, 4, 5 horas direto. Coisa que eu não estava conseguindo fazer antes. Então, assim, hoje, nas minhas leituras, eu tenho livros em andamento, 3 livros que estão atrasados de 3 semanas, e eu decidi que eu vou continuar. Não vou parar, quero fazer esse projeto até o final do ano. Eu não sei até quando isso vai acontecer, se Deus vai mudar os planos, porque eu tô lendo os livros deles, né? Que esse aqui do Clube do Livro então acaba que toda semana, cada 15 dias eu tenho que revisitar aqui algumas coisas. E eu tava terminando de ler esse daqui, né, do clube, do meu plano aqui de leitura de um ano, né, um por semana. E o Jordan nos coloca vários questionamentos, né? E um deles que ele fala aqui é sobre a gente ter. Aqui nesse livro ele fala disso, e nesses dois, né? Eu misturo os assuntos na minha cabeça, porque são assuntos muito parecidos, né? É aquela ideia da gente ter grandes metas e objetivos, grandes assim, de ser utópicos, meu, sabe? Assim, utópicos não, mas audaciosos, tá? Porque ele diz que assim, ó, se Deus pode fazer infinitamente mais do que nós pensamos e imaginamos, a gente deveria pensar sempre muito além daquilo, né, que a gente tá vendo na nossa vida, porque Deus pode nos levar muito além. Sempre com a disponibilidade de saber que se houver uma falha, um fracasso, ou que se Deus quiser reajustar as nossas metas, Ele pode fazer e nós estaremos abertos a isso. Por isso que eu digo assim, eu fiz esse propósito, eu quero terminar, eu quero muito ler todos os meus livros que eu tenho aqui na estante, mas se no meio desse caminho Deus me direcionar para outra coisa, eu vou vir aqui e vou dizer, né? Porque, na verdade, a minha vida e a minha vontade não é minha. E o Jordan fala que a missão a gente descobre. As vocações é que a gente escolhe, né? Baseado naquilo que mais ou menos Deus já nos está nos mostrando, né? Mas a nossa missão, todos nós temos uma missão. É glorificar o nome do Senhor, né? E servir nosso próximo. Então, agora, a nossa vocação é a gente que vai fazer algumas escolhas. Deus nos dá a graça de fazer escolhas, né? Baseado nos dons e nos talentos que Ele já nos deu. Então, por isso que eu fico sempre aberta. Mas a minha meta é de ir até o final nisso. Só que o Jordan nos encoraja não só a sonhar, mas principalmente porque ele fala assim, ó. Vocês têm que ter planos e projetos maiores com grandes sims. Esses são seus grandes sims. Porque daí vocês tendo um grande sim, vocês vão ter capacidade de dizer outros nãos. E aí eu comecei a perceber coisas na minha vida. Por exemplo, tá? Tem coisas pra mim que são muito importantes, né? Eu acho muito importante servir diretamente na minha igreja. Servir diretamente. Pra mim, importante, tá? E eu sondando meu coração, é uma forma que eu me sinto de fazer mais parte daquilo, já que eu não tenho tanto contato às vezes com os irmãos. Uma porque eu moro longe, mas porque eu não me conecto muito com as pessoas. Então, quando eu tô servindo, eu sinto que eu obrigo a mim mesma a estar naqueles momentos, a participar daquilo, tá? Esse não é o meu principal objetivo quando eu sirvo na igreja, mas é uma das coisas que eu sirvo. Mas meu principal objetivo é que, pra mim, a igreja é um lugar tão necessário, tão importante, tão dentro do que é o correto pra gente, né? Todos deveriam viver, né, uma situação de igreja livremente, que eu sirvo por conta de que eu quero que outras pessoas também tenham esse privilégio. Eu quero que outras pessoas conheçam a nossa igreja, ou que elas conheçam igrejas e pensem, olha, eu quero igrejas que sejam deste molde, que são igrejas bíblicas, entendeu? Eu quero que as pessoas tenham parâmetros, eu quero que elas vejam o que é bom, né? Então, por isso eu gosto de servir a minha igreja, porque eu quero que outras pessoas tenham esse privilégio, ou de conhecer a minha igreja, ou de procurar lugares como a minha igreja, tá? Então, esse é um dos motivos. Mas, por exemplo, a minha situação, eu não consigo hoje cumprir um dos meus chamados principais, que é o de ser mãe e de esposa, e
engatar toda a minha questão de trabalho nesse momento que a gente tá, assim, numa situação muito caótica, né? Dentro da... Caótica, mas, né, gente, o cristão ele tem vários problemas, mas é diferente do que das pessoas que não têm Deus, né? A gente tá sendo guardado, protegido, cuidado, mas é uma situação ainda de muita descoberta, muito caótica. O pessoal fala gosta de trabalhar de home office, né? O home office para homem deve funcionar mais que para mulher, mas realmente é muito difícil, né? Porque as pessoas têm uma impressão, e aí vem o sim e o não, né? As pessoas têm uma impressão de que a gente tá em casa, a gente pode fazer tudo. Ai, mas essa roupa aqui não foi lavada? Ah, mas tu não teve tempo de tirar o pó disso daqui? Ah, mas é assim. Ah, mas a pessoa que ela trabalha fora, ela tem um tempo, quando tu tá fora de casa, tu tem ali 8 horas do teu dia focadas no teu trabalho, tá? Se tu desfocou pra mexer no telefone, foi uma opção tua, mas tu tem o teu horário de trabalho. Então, quando tu chega em casa, teoricamente, as pessoas, elas até permitem que tu descanse. Porque tu passou 8 horas do teu dia trabalhando, ou 12, ou 14 horas. Meu marido trabalha mais, meu marido trabalha 14 horas. Então, quando ele chega em casa, ele descansa, né? Das poucas horas que ele tá em casa. Agora, quando a gente faz home, ainda mais um home que não é um home assim, ó, batidinho. Quando eu não tô com algum cliente que, eu tenho que entregar tantos relatórios até tal dia, né? Que eu tô só com as minhas demandas, né? Daqui de produção de conteúdo, de leitura. É como se eu tivesse desobrigado pra qualquer outra pessoa a ter tempo para trabalhar. Então eu tenho que encaixar esse tempo no meu dia, né? Entre as minhas tarefas de casa, cuidando das meninas e o meu trabalho. Então eu não tenho uma hora para trabalhar, eu tenho várias horas no dia que eu vou trabalhando. Aí, dentro de tudo isso, as pessoas consideram que eu tô em casa, entendeu? Então assim, tu pode fazer isso pra mim, tu tá em casa. Tu pode ir lá visitar o fulano, o fulano tava precisando de uma ajuda, ou tava precisando de uma visita, tu pode ir lá visitar o fulano? Tu tá em casa, tu pode. Eu nunca levei isso pra maldade, eu sempre... Maldade, até que eu não acho que seja maldade das outras pessoas, entendeu? Só que daí eu comecei a perceber que as pessoas me diziam não e me respondiam quando elas achavam importante. E delegavam pra mim coisas que elas achavam que não poderiam fazer, mas que eu poderia fazer. Né? Então, tipo assim, tu pode ir na casa do fulano pra mim? Porque, mas por que tu não vai? Porque vai, eu tô com um monte de coisa pra fazer. Não, não posso. Tô assim, ó. Tô com compromisso até a tampa. Tu pode. Tu não. Pode terminar essa tarefa aqui da casa, né? Porque daí vai deixar as coisas mais organizadas, senão eu chego e fica mais complicado. Posso fazer. Eu preciso ir em tal lugar, eu preciso ir na academia, eu preciso estudar. Sempre as prioridades dos outros em volta, eu comecei a perceber que não é porque as pessoas eram más comigo, é porque eu não me posicionava, porque eu acho que no fundo eu não acredito fortemente de que isso, de todas as coisas que eu faço, a maior parte delas são coisas que realmente são relevantes para outras pessoas e para Deus. Porque se eu acreditasse que o canal é relevante para Deus e para outras pessoas, se eu acreditasse que realmente o propósito de Deus para minha vida é que eu faça essas coisas, eu teria mais diligência a fazê-las. Eu tava vendo uma série de Davi que saiu na Amazon Prime. Tem tempo pra ver série, né? Mas na verdade, quando meu marido tá em casa, a gente procurou botar alguma coisa pra gente ver junto. E aí, acabou que ele deu uma folga no dia, a gente assim, do nada, lá no carnaval. E aí a gente foi ver uma série, e a gente foi ver uma série que perguntaram se era boa. Eu falei, se é que é boa, essa série Fomos Ver, de Davi. Não sei se é boa, tá? Ela tá no Amazon Prime, mas a gente só viu um pedaço. Sei que na série, Samuel fala pra Saul, que ele fala assim, eu tive medo do povo. Saul fala pra Samuel assim, eu tive medo do povo. Eu tive medo que as pessoas me rejeitassem ou que não gostassem do governo que eu tava praticando. E aí Samuel fala assim pra ele, por que teve medo dos homens? Tu deveria temer mais a Deus do que homens. Né? Eu nem procurei na Bíblia se tem esse trecho desse jeito, mas aquilo assim, independente de estar na Bíblia ou não, gente, assim, eu acho uma levianidade eu não ter olhado na Bíblia pra ver se tá assim, mas agora pensando que aquilo me levou a uma reflexão. Se eu levasse mais a sério as coisas aqui, no sentido a sério assim, no sentido de que eu realmente achasse que é importante, eu diria não, eu não posso fazer essas coisas. Porque eu faria com que as pessoas entendessem que o que eu também entendo, de que isso é um trabalho relevante. E é isso que o Jordan traz aqui nos 2 livros. É a gente tratar o nosso trabalho não somente como fonte principal de renda, mas principalmente como uma forma de manifestar a glória de Deus, o caráter de Deus aqui na Terra. Trabalhar para a construção do seu reino aqui na Terra
e auxiliar, assim, né, outros irmãos. Se eu pensar dessa maneira, o pagamento será consequência. Considerando o fato que, gente, isso é muito verdade. Deus é quem nos guarda, é quem nos sustenta. Então, independente de eu estar ganhando um dinheiro porque eu tenho uma carteira assinada, ou porque eu sou freelancer, ou porque eu faço um serviço na internet, Deus é quem provê todas essas portas, essas maneiras de ganhar dinheiro. Então, o nosso trabalho principal, independente da função, eu sempre falo muito disso aqui, né? Mas agora o Jordan tá me abrindo a mente para muitas outras coisas. A gente precisa primeiro pensar que isso, acima de tudo, antes de ser um ganha-pão, ele é uma forma de glorificar a Deus e auxiliar o nosso próximo. Tá? Parece muito altruísta, mas não deveria. Os cristãos deveriam ter isso como um objetivo, assim, uma obsessão, o Jordan fala, né? Quase uma obsessão. Porque realmente é algo importante para que o reino de Deus se instaure aqui na Terra, né? Para que a gente faça aquilo que a gente fala na oração, né? Venha o teu reino. É para que a gente manifeste aqui na Terra o modus operandi do reino de Deus. Que vai ser aqui como é no céu, né? Que Deus manda e a gente obedece, né? Que a gente vive para a glória de Deus. Então, todo esse tempo, eu lendo aqui o que o Jordan fala e o que eu tento trazer para vocês, eu percebi que tem muitas coisas que são boas e são importantes para mim. Como, por exemplo, a igreja, né? Mas eu não consigo prestar um trabalho com excelência para a igreja. Então eu tenho que começar a avaliar. Eu tô dando só um exemplo aqui da igreja, porque é uma das coisas assim que não tem nenhum problema. Nunca teve, o pessoal nunca me pressionou pra nada. Nunca ninguém abusou assim de mim, da minha boa vontade, sempre que eu disse não, ou que eu sugeri coisas diferentes porque eu não conseguia fazer. Eles sempre me acataram, assim, né? Sempre me ouviram. Mas tô citando uma coisa boa, né? É uma coisa muito boa, só que eu não tenho saúde mental e nem física nesse momento, mas física mesmo, de saúde física, de estar doente, né? Além do que tem outros recursos que eu uso que não estavam funcionando bem ainda, que é o telefone, que estava com problema, então a gente tem que gastar um tempo, eu digo pra vocês, gastem toda semana um tempo limpando o telefone de vocês, sabe? Porque, gente, meu telefone tá assim, ó, muito obsoleto. Então, microfone, o calor tava demais, tava passando mal, então eu tinha que dizer não para algumas coisas, porque o Jordan fala que conforme a gente vai escolhendo muitas coisas para fazer, a gente vai acabando não conseguindo fazer as coisas da forma de forma excelente, como Deus merece que as coisas sejam feitas. E isso é pecado, isso é errado. Então, muitas vezes é melhor dizer não para algumas coisas, reorganizar a nossa vida e colocar quais são as prioridades, os pontos principais que a gente pode trabalhar. Uma das coisas que ele fala aqui é que Jesus fazia isso muito bem. Por exemplo, teve uma situação em que Jesus está num lugar, ele cura algumas pessoas e logo ele se afasta e vai em direção, por exemplo, a Jerusalém, se não me engano. Ali na Bíblia diz que tinham muitas outras pessoas que ficavam seguindo ele e queriam ser curadas, mas ele não curou ninguém, ele se retirou porque ele queria tirar um tempo de oração. Ele podia parar ali e passar mais uma noite toda curando as pessoas? Podia, ele podia dizer assim, fiquem curados. Ele poderia. Mas Jesus estava na condição de humana, né? Estava na condição de homem. E ele queria nos ensinar não só tudo aquilo que a gente já sabe que a Bíblia nos revela de cara ali, que é o Evangelho das Boas Novas, mas ele queria mostrar como que nós devemos viver aqui na Terra, escolhendo o principal. Então ele escolheu focar na missão dele, na missão que ele tinha para cumprir aqui. Então ele fazia as coisas, ele sentia, a Bíblia fala quantas vezes, então ele se compadeceu daquelas pessoas, mas ele focava no objetivo, ele não tirava o foco nem para aquelas coisas que são boas, que são piedosas, né? Porque se a gente for fazer tudo que é bom e piedoso, e a gente não for escolher aquilo que a gente vai focar, como o Jordan diz, a gente não vai conseguir ter maestria, nem excelência. A gente fala que, ele fala ali que tem um ditado que diz: quem é pau para toda obra não é mestre de nada. Ele é o mestre de nada. Então, o que o Jordan quer nos levar a fazer aqui não é dizer não simplesmente porque a gente tá com preguiça ou porque a gente tem escolhido estar mais tempo no telefone. Isso é uma das coisas que eu tenho pensado. Eu tenho acessado bem menos o meu Instagram, ainda menos. Tenho tentado ficar muito menos em conversas, assim, fúteis. E por mais que tenham coisas que, por exemplo, eu preciso gerar fonte de renda, que é vender. Eu vendo joias, né, para as pessoas que eu conheço, joias apoeticamente. Nesse momento que eu tô gravando esse vídeo, eu tenho meus links da Amazon, então eu sempre seleciono promoções, ajudo o pessoal a escolher as coisas que estão boas e tal. Eu faço isso, mas eu tenho cada vez mais focado naquilo que é o meu principal, né? E tenho tentado confiar que, por mais que eu não invista nessas outras coisas que eu sei que eu preciso, que tem me dado uma fonte de renda, eu preciso confiar que Deus vai me abençoar dentro daquilo que eu entendi que é a minha vocação.
E aí, pra pessoa que diz assim, tá, mas e se tu tiver errada, né? Porque o coração do homem tem caminhos enganosos. O Jordan diz que se a gente ousar ter metas e objetivos audaciosos, mesmo quando nós errarmos, e quando nós erramos, Deus ainda é soberano, e Ele tem controle de todas as coisas, ou seja, se nós erramos ou falhamos, Ele já proveu pra gente o escape daquilo, ou a providência, ou então Ele entendeu que aquilo, ou então não, né? Ele entendeu que aquilo era necessário para que a gente crescesse de alguma forma, e considerando que as nossas metas eram ambiciosas, mesmo quando a gente falha, a gente chega em lugares mais longe, entendeu? Então assim, a minha meta não era ler um livro por semana, isso não era importante, realmente Deus me mostrou que não era pra fazer isso, e vamos lá, eventualmente em algum momento eu não fiz mais isso, né? Tô dando um exemplo aqui hipotético, tá? Porque é uma coisa que vocês estão aqui acompanhando direto. Pelo menos eu adquiri muitas informações nesse tempo, eu entendi muito como que é o modus operandi de leitura, eu tenho muita consciência do fluxo de leitura, de quais os livros são mais pesados, quais são os mais fáceis, vocês vão ver no decorrer aqui como vocês vão se surpreender, como é mais fácil, como é mais difícil, quais são. Então, assim, eu adquiri um know-how muito grande. Então, não foi em vão, porque eu tive uma meta muito audaciosa. Então, mesmo quando eu falho, eu já falho muito além daquelas metas menores que a gente faz. Então, assim, ó, óbvio que a gente tem que fazer micrometas, não, microtarefas para cumprir grandes metas, né? Mas a gente tem que sempre pensar muito além daquele nosso mínimo, gente, porque Deus é um Deus do tudo, né? Do todo. E todas as coisas são para Ele. Por que seria a gente deveria imaginar coisas menores, né? Se a Bíblia diz mesmo, né? Que Ele faz muito além daquilo que a gente pode imaginar. Hoje, nessa 8ª semana, eu queria dizer pra vocês que não desistam, persistam, mas façam uma lista daquilo que vocês podem fazer com excelência, né? Que nem eu, por exemplo, eu percebi que tem coisas que esse mês eu vou tentar ajustar e eu não conseguiria fazer com excelência, né? Então eu já disse alguns nãos, outros eu sei que eu deveria dizer e não disse. Tem coisas que eu considero que são muito importantes, né? Mas que eu não consigo fazer, então eu tenho que reconhecer que eu sou um ser humano e dizer não, né? Que nem, por exemplo, pra igreja. Gente, eu tava fazendo assim, ó. Teve um texto que eu simplesmente. Eu esqueci. Não é que eu esqueci. Eu olhei e eu só li a frase assim, ó. Eu não identifiquei que não tinha o tio, o acento tio em cima do. Você tem noção do quão no automático eu tava? E aí que eu pensei, meu Deus, eu não tô fazendo isso com excelência, sabe? Eu não queria abrir a página da minha igreja e ver um erro grotesco desse, sim, da minha parte, né? Então, por mais desculpas que a minha cabeça invente pra isso, eu não tenho desculpas. Eu preciso fazer as coisas pra Deus com excelência. Eu preciso que a minha família esteja bem atendida com excelência. Eu quero educar as meninas com excelência. Eu quero servir a Deus em todas as áreas da minha vida com excelência. E pra isso eu vou precisar dizer muitos nãos. E principalmente confiar que Ele vai prover pra mim, ou que Ele vai me direcionar, né? E eu tenho que ter essa flexibilidade e também a resistência pro meu sim ser sempre sim, né? Que nem a Bíblia diz que o seu sim seja sim. E não ficar usando também isso como uma desculpa, essa flexibilidade, pra poder sair das situações ou né, acabar com as situações. Bom, esse vídeo ficou longo, né? É da 8ª semana de leitura do livro, de ler um livro por semana. E eu vou falar pra vocês, na próxima resenha vai ser do Maestria. Eu nunca trouxe a resenha do Redimindo Seu Tempo, porque eu sempre quero falar muita coisa desse livro, mas eu vou ver se eu trago uma resenha rápida dele pra vocês. E aí, com o passar do tempo, eu vou revisando esse livro aqui, vou pegando conteúdo aqui pra vocês. De qualquer forma, eu tenho jogado muitas frases e pequenos trechos de músicas também, que combinam com esse conteúdo, com esse tema de vida, de devoção, de trabalho, sabe? De viver mesmo uma vida muito mais feliz, satisfeita, contente, agraciado por Deus, o que o Jordan tem trazido aqui pra gente, essas discussões. Então, tem muito conteúdo também no meu Instagram, então aqui embaixo tem vários dos links. Eu peço que vocês entrem aqui, deem uma olhada, enviem esse conteúdo pra quem vocês acham que pode ajudar esse material. Se inscrevam no canal, muita gente assiste até o final e não se inscreve. E se você assistiu até o final, deixa aqui seu comentário, tá? Deixa o que eu posso melhorar, aquilo que vocês acham que precisa ser resolvido. E com os equipamentos aqui que eu tenho, eu vou tentando fazer o meu melhor aqui pra vocês. E com o tempo vocês vão ver que as coisas, se Deus quiser, elas vão começar a melhorar. E tudo eu vou trazendo aqui as novidades pra vocês, tá bom? Eu vou ficando por aqui e eu espero vocês no próximo vídeo.